Vamos para o capítulo 11 do livro Invisível, Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, de Sarah Haggard. Aqui é a Marcele que fala com vocês e eu vou narrar para vocês o capítulo 11 que diz: Deus é por nós, cura no lugar oculto. Ela fez o que pôde. Marcos 14:8. Mamãe, acho que Deus quer que eu lhe conte porque não gosto da Etiópia. Disse um dia minha filha de 5 anos, assim sem mais sem menos. Eu estivera esperando este dia e ele havia chegado uns 5 anos antes do que eu esperava. Naqueles primeiros anos, desde que ela chegara em casa, qualquer menção à Etiópia era o suficiente para que ela fechasse a cara. Amamos a Etiópia. Eu havia dito à atendente etíope de um café ao colocar o protetor de um copo em um copo quente. Ela havia reparado nas minhas crianças e identificado algo familiar no rosto delas. E elas a haviam notado também. Mas, ao sairmos dali, ouvi minha pequenina dizer baixinho: "Eu não amo a Etiópia." À medida que suas habilidades linguísticas e cognitivas progrediram, eu fazia perguntas na tentativa de entender aquele desprezo, mas era em vão. Orávamos em particular, Nath e eu, sabendo que os segredos guardados por aquela pequenina acabaria tornando-se tóxicos se não viesse à luz. Foi somente quando quatro de nós estávamos na Uganda, correndo atrás da papelada de nossas outras 2 filhas, que senti Deus me dizendo: agora ela está pronta para conversar. Por coincidência, isso aconteceu no dia em que havíamos marcado um tempo de mãe e filha, após termos conhecido as outras 2, enquanto esperávamos a burocracia. Dei a mão à minha pequena e caminhamos pela estrada empoeirada até o lugar mais próximo onde poderíamos tomar uma xícara de chá. Ela falava sem parar sobre o que lhe viesse à mente, feliz com a atenção exclusiva da mamãe. Enquanto ela tomava leite no canudinho, abriu seu diário de oração na página de um desenho que havia feito de uma cabana marrom. Ela se lembrava. Eu não tinha certeza do que se lembrava. Os minutos seguintes pareceram anos enquanto eu ouvia minha garotinha falar sobre o assunto de garotas crescidas. Coisas que eu não havia ensinado a ela. Coisas que ela vira acontecer não na TV ou em um filme. Era como se ela estivesse crescido de repente, subitamente, capaz de articular sua dor, sua perda e seu desapontamento. E todas as cenas que os havia causado. Com uma coerência que não combinava com sua idade. Segurei as lágrimas e continuei a ouvir. Estava atordoada com aquela narração vívida e com sua habilidade de comunicação. Tantas peças do quebra-cabeça se encaixavam naquela conversa, lacunas em nossa compreensão sobre ela foram preenchidas. Quando ela terminou, nós conversamos, oramos para pedir que Jesus revelasse como ele se sentia a respeito dela e como a vira naqueles anos solitários. Fiquei ali sentada, orando. O que devo fazer agora com esses cacos de vidro, a lembrança de sua dor? E vi a resposta em seu rosto. Era algo assim: agora que lhe contei tudo, mamãe, o que tem para o almoço? Havia acabado, pelo menos por enquanto, diário fechado e entregue para a mamãe guardar. E o peso finalmente tinha sido removido daqueles ombros de 5 anos de idade que não tinham condições de carregá-lo. Dali em diante, ela ficou mais leve. Depois daquela conversa, ela passou a ser uma viajante em suas brincadeiras. Alguém que passava com frequência pela Etiópia. Quero voltar à Etiópia um dia e falar de Jesus para eles, ela me disse recentemente. Deus carregou aquela parte de seu fardo. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147:3. Minha garotinha desde cedo encontrara o caminho para escapar das feridas. Ela estava relembrando e reconhecendo a dor que cria espaço e vazio e busca a cura em Deus. Também é assim que vejo às vezes o processo superar as dores e cicatrizar as feridas. Uma amiga diz algo que dói,
E ao invés de dar de ombros mentalmente ou criticá-la em pensamento, pergunto a Deus: por que isso doeu? Tiro a atenção daquela pessoa e me volto a Deus. Pergunto-lhe a respeito de mim mesma: o que há em mim que tu queres curar? O que há em mim que necessita do teu toque por ter me machucado com aquelas palavras? Ao apresentar minhas feridas, grandes ou pequenas, a Deus, sempre me surpreendo com a maneira como Ele vem para curar tudo, até mesmo as partes de mim que eu pensava não ter conserto, ser minha personalidade ou minha história. Tantas das pequenas dores ou manias obstinadas que aceitamos em nós mesmos são lugares de nossa vida que Deus é capaz de curar, nos quais Ele pode soprar sua perspectiva. Porém, para que Ele fale palavras de cura sobre feridas antigas, temos de reconhecer a existência dessas feridas. Minha filha começou cedo. Ele a conduziu até ali. Essa foi a primeira de muitas conversas semelhantes que ela teria com Ele ao longo do tempo. Ele ama curar o que está despedaçado. O perfume foi mesmo desperdiçado. Os críticos de Maria estavam certos em dizer que ele poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus defendeu o sacrifício dela. Ela fez o que pôde. Jesus falou àqueles céticos. Essas são as palavras de um Salvador encarnado, capaz de ver o ato de Maria e suas feridas de outra maneira. Ele não a via como alguém que continuaria machucada, mas como alguém que precisava de cura e lindamente a havia buscado. E ele a curou ao falar com ela, transformando aquele desperdício em beleza. Maria fez uma oferta àquele que a curou com sua própria presença. Não sabemos detalhes das feridas de Maria ou por que ela buscava aquela cura, aquela inteireza de Deus. Talvez os motivos fossem relacionamentos, escolhas autodestrutivas, inveja ou medo. Mas Jesus havia visto tudo isso antes daquela noite. Ele a protegeu até com a maneira como sua experiência foi relatada. Ele fez com que sua história se tornasse parte do Evangelho e lhe deu um papel de destaque em sua ressurreição. E foi assim que Maria, com toda a sua bagagem e as suas faltas, ungiu para o sepultamento com aquele desperdício de óleo perfumado. Aquela mulher tão machucada que estava sendo curada, preparou o Salvador para ser curado e para curar o mundo. Sabe, a cura começa com o reconhecimento de que estamos quebrados, despedaçados. O processo de ver a Deus como aquele que cura começa enxergando em nós mesmos a necessidade de cura. Então Deus nos esconde. Ele nos coloca em situações nas quais a opinião dos outros não nos ajudam, onde não conseguimos ver além de nossos medos. É ali que Ele fala conosco. E o anseio que resulta de estar oculto nos torna mais conscientes de nossas feridas e mais receptivos à cura divina do que ficaríamos em meio aos aplausos do mundo. Às vezes Deus está usando essas feridas para nos esconder nele, para que a gente encontre Ele.